Oi, gente! Vamos para mais um vídeo desse canal e hoje eu quero contar para vocês o que me impedia de ser mais criativa. Durante muito tempo eu acreditei que eu não era uma pessoa muito criativa, né? Às vezes eu ainda acho isso, tá? Às vezes ainda bate aquela, meu Deus, né? Normal, tá? Isso é normal. E aí eu percebi que, na verdade, essa ideia era uma cobrança excessiva, né? E que essa cobrança excessiva estava fazendo com que eu tivesse algumas atitudes que me ajudavam a ser menos criativa, sabe? Me impediam de realmente exercitar a minha criatividade, tá? E eu quero falar nesse vídeo, então, essas 3 coisas que eu percebi dentro do meu trabalho que estavam dificultando o meu processo de criatividade. Bora lá? Ah, e antes eu quero dizer que é para você ficar até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou falar uma coisa que é muito contraintuitivo, mas que é a pura verdade sobre criatividade. Então, fica até o final desse vídeo. Gente, tem uma coisa, primeira coisa que eu vou falar aqui é que eu sinto às vezes que eu tô atrasada. Eu tenho essa sensação que parece que eu sou lenta demais, que eu acho que é isso, eu sou lenta demais, eu tenho essa sensação de que todo mundo, as outras pessoas, elas aprendem rápido, elas colocam em prática rápido, elas têm resultado mais rápido e é isso, assim, as pessoas, sabe, é tudo assim, muito fácil, sabe, é isso. Só que pra mim é assim, eu aprendo um negócio e aí eu levo um tempão pra digerir aquilo, sabe? Eu levo um tempão pra entender. Eu vou dar um exemplo básico aqui, que é, por exemplo, no meu 2º ano de faculdade, a gente aprendeu sobre alguns princípios da atuação. Princípios como tempo e ritmo, como energia, como oposição, alguns princípios. E, gente, isso eu aprendi no 2º ano da faculdade. No 4º ano da faculdade, quando eu estava ensaiando a montagem, né, que é o espetáculo final ali da formatura, que eu percebi essas coisas. Que eu falei, nossa, é isso que é tempo e ritmo? Ah, é isso que caiu a ficha. Cai a ficha? Caiu a ficha. Outro exemplo. Eu fiz aulas de canto quando eu era criança, tinha 11 anos ali. Não entendia nada, gente. Eu ia lá, eu fazia o que a professora falava para fazer, mas assim, aquilo não entrava dentro de mim, aquilo não... Eu não conseguia entender, não era, sabe? Enfim, passou um tempo, vivi minha vida, fiz minhas coisas, tal, assim. Esse conhecimento que eu fiz, essas aulas de canto que eu fiz, isso aí desapareceu. Aí tá. Quando eu era adulta, eu falei, vou fazer aula de canto de novo. Fui fazer aula de canto. E aí eu percebia esse movimento, eu percebia o entendimento racional, né, do que eu tinha que fazer, da nota, a escuta, o exercício, né, o treino, tudo isso. Mas eu não entendia no meu corpo, eu não entendia como ficava a minha boca, como ficava a minha língua, como ficava... Eu não entendi, não consegui entender. Anos depois, uns 2 anos depois, eu comecei a fazer o exercício, já morava aqui em Rio Claro, já tinha mudado pra cá, já tinha passado pra pandemia. Eu falei, eu vou fazer uns exercícios, vou voltar a cantar assim como hobby, né? E comecei a fazer os exercícios assim despretensiosamente, que eu fui entender, caiu a ficha. Ah, a boca fica assim. Ah, a nota vai ali. Então, assim, gente, eu tenho isso, eu tenho essa lerdeza, sabe, de compreensão das coisas. Então,
eu sempre acreditei que essa lerdeza é porque eu era uma pessoa atrasada. E se eu estava atrasada, eu sempre estava atrasada. Aí não tem, sabe, assim, tipo, como que eu vou ser uma pessoa criativa? Como que eu vou ser uma pessoa que descobre as coisas? Como que eu vou ser uma pessoa, né? Porque tem essa ideia também de que a criatividade é inovação, né? Como que eu vou inovar? Como que eu vou fazer coisas diferentes, sendo que eu demoro horrores para entender as coisas? Então eu achava que eu não era criativa por esse fato, sabe? Então eu fiquei muito tempo achando isso, né? E hoje não, graças a Deus. Eu ainda tenho um pouquinho, mas assim, hoje eu já acho que eu sou muito criativa, eu sei usar a minha criatividade e eu respeito o meu tempo de entendimento das coisas. Isso é muito importante. Outra coisa que me fazia acreditar que eu não era criativa, gente, tem a ver com a questão da baixa autoestima, né? Você olha mais para os seus defeitos do que para as suas qualidades. Eu tenho um superego muito rígido, tá? Dentro da minha história, dentro das coisas que eu vivi quando eu era criança, de como eu fui construindo essa minha carga moral, né? Que é o nosso superego. Essa minha carga moral, ela é muito rígida, ela é muito pesada, ela é muito carrasca comigo mesma, né? Então, eu sempre tive, quando eu era muito mais nova, na verdade, eu dedicava muito tempo a aprender, a estudar, a melhorar, a crescer, a fazer a coisa certa, porque o meu superego ia me esmagando, sabe? Eu mesma comigo mesma, né? E então o meu superego ele se acostumou, né, a falar isso assim de que você não é criativa, né? Ai, Daiane, você é uma artista assim medíocre, né? Porque você não teve nenhum grande sofrimento na sua vida, né? Não tem nenhum desastre, você não é uma pessoa assim rebelde, né? Você não consegue nem falar as coisas que você sente para as pessoas, né? Você tá construindo aí o seu papel, né, de boa moça. Então assim, isso não é, grandes artistas não são assim, né? Pessoas criativas não são assim. Você não é porra louca, você não faz nada, né? Você é muito certinha, né? Então você sem sal, né? Sem sal, não tem. Sua arte é medíocre mesmo. Então, eu falava isso, gente, constantemente pra mim mesma, né? E aí eu ia estudar, eu ia melhorar, eu ia aprender, eu ia fazer, eu ia lutando sempre contra esse superego gigante aí que tava dentro da minha cabeça. Quando eu falo, né, que é muito importante todas as pessoas passarem por análise, né? É um pouco nesse lugar que eu falo, sabe? De tipo, você conseguir compreender o que é você e o que é medo, o que é crítica sobre você mesmo, infundada, o que é insegurança, o que é a ideia de que você não é amado, não é querido, não é benquisto, né? O quanto você acha que você merece de reconhecimento, de amor, de dinheiro, de prosperidade, né? De admiração dos outros. Tudo isso vai influenciar na sua visão sobre você mesmo e na sua visão sobre o seu trabalho artístico. Toda essa visão que você tem sobre você mesmo, que foi construída lá na infância, né? No desenvolvimento do seu id, no desenvolvimento do seu ego, na construção do seu superego. Tudo isso vai refletir na forma como você olha para o seu trabalho agora como você é adulto, né? Então eu achava que eu não era criativa por conta de tudo isso, né? Então isso me impedia de testar, de errar, sabe? De ter a coragem de fazer testes e errar e fracassar. Porque eu já me sentia fracassada, então eu tinha que acertar, eu não podia errar. Eu já era um fracasso.
O meu superego já ficava falando isso pra mim o tempo todo. Então eu tinha que escolher muito bem as coisas para ter sucesso, né? Para ser bom, para ser. Então assim, tem que ir pro seguro. E aí o seguro não é muito criativo não, né? O seguro não é muito assim. Então você é sem sal. Vai fazendo suas coisinhas aí, né? Ai, gente, aí depois do processo de análise você vai entendendo e aí você começa a se arriscar mais. Hoje, por exemplo, eu estou conseguindo me arriscar um pouco mais. E não que eu não me arriscasse antes, né? Porque eu acho que o meu trabalho, principalmente com o Vincent, com a Berenice, são trabalhos de riscos, né? São trabalhos assim que as pessoas podem gostar ou podem odiar, sabe? E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu sempre me arrisquei. Mas eu acho que hoje eu tenho mais coragem de me arriscar, sabe? E de enfrentar, né? Esse risco. Então, isso fazia com que eu me achasse menos criativa, assim, a baixa autoestima, né? Não acreditar tanto que eu pudesse fazer um trabalho diferenciado, um trabalho único, um trabalho... Eu não acreditava muito nisso, eu fui fazendo o que dava, né? De acordo com o que eu conseguia, mas eu não acreditava muito nisso. Então é importante que a gente se autoconheça. Vá fazer uma terapia, né? Vai se autoconhecer, vai perceber como é esse olhar sobre você mesmo e se isso condiz com a realidade ou não. E o último ponto que eu quero falar nesse vídeo é que eu achava que eu precisava de mais referências. E aí, gente, entra uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, tá? Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sempre falo nas minhas oficinas, eu sempre falo nos meus cursos, que a gente precisa buscar referência, né? Então, sim, a referência, ela é muito importante. Você estar se alimentando de referências, né? É uma coisa que eu escutei de uma grande mestra minha, que é a questão da nutrição estética, que você tá sempre que você precisa, como artista, estar se nutrindo esteticamente todos os dias. E o que é essa nutrição estética, né? É você ler livros, ver filmes, ir a exposições, escutar músicas que não seja do senso comum, que não tá ali no seu dia a dia, né? Que você já está acostumado, mas procurar, por exemplo, uma música diferente, né? Uma música de uma cultura diferente. Ler livros de coisas que você não está acostumado a ler, de uma linguagem, uma coisa diferente, para você, né, sentir coisas. Você ir a exposições de artes, para você ver coisas diferentes ali, né? Ir a museus. Tudo isso faz com que você se alimente, com que você se nutra esteticamente. Então a busca de referências, ela é extremamente importante, né? E a gente precisa fazer isso. Mas eu quero falar aqui sobre um momento dessa busca de referência, que é, por exemplo, na construção de um boneco, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu vou construir um boneco, eu pego ali, escolho uma referência, certo? Uma imagem que eu vou usar de referência. Quando eu comecei a construir bonecos, eu achava que eu tinha que ter um monte de referências. Então eu escolhia 20, 30, 40 referências, eu escolhia várias referências, várias. Quanto mais referência, melhor, sabe? E isso, ao invés de me ajudar, me dificultava, me atrapalhava. Porque, eu quero fazer o nariz desse jeito, mas tem 15 narizes diferentes aqui na minha referência. Qual que eu vou fazer? Eu vou me basear em qual deles? E aí isso confundia meu olhar, isso me atrapalhava, sabe? Então assim, a busca de referência ela é super importante, mas quando você vai fazer um negócio neste momento, por exemplo, eu vou montar um espetáculo. Aí se eu escolher 15 imagens para construir o meu figurino, vai virar ali uma saladona gigantesca de um monte de coisa que talvez não vai sair nada, né? Então, essa ideia de que eu precisava
de mais referências, eu precisava de mais para ser mais criativo, para ter mais ideias, né? Para entregar, para escolher, ter mais possibilidades. Quanto mais possibilidades, menos eu fazia, mais me paralisava, sabe? Então isso também coisa em que eu percebi que estava assim me podando na minha criatividade. E aí eu fui então baixando a minha quantidade de referências, né? Hoje, quando eu vou construir um boneco, eu pego 2, 3 referências no máximo, sabe? Pra seguir ali. E aí eu brinco dentro daquilo que eu tenho, sabe? E isso faz com que eu me torne mais criativa. E aí vem aquilo que eu queria falar, que eu falei pra vocês, que era pra vocês ficarem até o final do vídeo, né? Porque, gente, eu vi uma postagem no Instagram sobre educação infantil, né? Sobre educação das crianças. Hoje a gente tá com uma ideia de que é isso, a gente tem muitas possibilidades, né? A internet, são possibilidades infinitas. A gente tem uma gama de brinquedos para as crianças hoje em dia que, assim, é infinita. E aí tava dizendo nesse post que quanto mais brinquedos a criança tem para brincar, menos criativa ela se torna, menos inteligente ela se torna. E, gente, é pura verdade isso daí. Nesse post fala muito verdade. O que que acontece? O que te torna criativo não é a quantidade de coisas, é a limitação das coisas. Ó, eu vou ler aqui. É a escassez e não a abundância que te torna um artista mais criativo. Criar soluções é uma das formas mais puras de criatividade. É conseguir construir algo com o que se tem. Quando você tem muitas opções, o sistema de escolha fica sobrecarregado e te paralisa. Ao invés de despertar possibilidades, a escolha consome energia. Quando você começa a atividade, seu cérebro já está cansado. Com a restrição, que você sendo artista, você pode construir essa restrição, o seu cérebro busca explorar as possibilidades. E isso que te torna criativo. E isso é um movimento contemporâneo, né, das infinitas possibilidades, que isso se reflete até, por exemplo, na escolha de um filme, quando você entra lá no seu catálogo virtual lá de filmes, né, qualquer que seja. Você tem lá 3 horas para você descansar, assistir um filminho, né, curtir alguma coisa ali, um domingo, fim de noite. Você começa a pesquisar. Você passa 2 horas e meia escolhendo que filme que você vai assistir. Para assistir 15 minutos do filme e cansar, desligar e dormir. Porque você já tá cansado. Você tá ali procurando o filme, sabe? Procurando a escolha, esse processo de escolher cansa. Então, gente, quando você estiver construindo um boneco, construindo um espetáculo, selecione ali, construa a sua restrição, sabe? Eu vou fazer esse boneco com esse material, com essa tinta, sabe? Escolha, se restrinja ali para você se tornar criativo. Constrói os seus limites e trabalha dentro do limite. Que é aí que você vai ser criativo, é aí que você vai encontrar soluções novas no seu caminho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, escreva aí um comentário. E agora eu vou te indicar este vídeo aqui. Espero que você goste. Até o próximo vídeo.